A adolescência é um período de muitas turbulências e mudanças. As atitudes e anseios são confundidos com o famoso mimimi. A escola é um local de segurança para todos os jovens, porém, não são todos que se sentem confortáveis ou recebem atenção devida. Esse documentário é fruto de muito trabalho e esforço dos alunos dos 8º anos do Ensino Fundamental da Escola de Educação Básica Municipal Olavo Bilac, a fim de que conheçam sobre o tema abordado e incentive-os a fazerem tratamento devido. Com o avanço da tecnologia e da medicina, os problemas de saúde gerais estão podendo ser cada vez mais bem tratados e até curados em alguns casos. O que parecia ser impossível há cerca de 100 anos atrás, por exemplo, hoje em dia é extremamente acessível. A depressão e a ansiedade não é algo muito recente. Na verdade, esteve presente em toda a história da humanidade. Porém, antigamente não era considerado algo sério ou preocupante. Assim, pessoas que demonstravam ter algum transtorno eram internadas em hospícios e em manicômios. Muitas pessoas pensam que estar ansioso é a mesma coisa que ter ansiedade, mas não. Isso porque estar ansioso é uma reação natural do corpo. Já a ansiedade é um sentimento ligado à preocupação e estresse excessivo. Nem sempre a ansiedade afeta as pessoas da mesma forma. Por isso é sempre bom procurar saber sobre ela e seus sintomas. Alguns sintomas são falta de ar, preocupação excessiva, vontade de roer as unhas, tensão muscular, entre outros muitos sintomas. Com o grande avanço da medicina e da tecnologia, os problemas gerais de saúde estão podendo ser mais bem tratados e curados em alguns dos casos. E o que parecia ser impossível há cerca de 100 anos, hoje é extremamente acessível. A depressão e a ansiedade não é algo recente. Na verdade, sempre esteve presente na história da humanidade. Porém, não era vista como algo sério ou preocupante. Assim, as pessoas não procuravam meio de tratamento ou ajuda. Em relação às redes sociais, os adolescentes de hoje em dia estão muito presos a isso, gerando assim um desconforto, pois estamos expostos a milhares de comentários, o que pode gerar ansiedade, depressão e diversos outros transtornos psicológicos. A depressão é uma doença que afeta principalmente o estado mental e psicológico do atingido, nem sempre mostrando sintomas visíveis. Como cada caso é um caso, não devemos julgar o olho nu. Os sintomas da depressão podem ser apatia, desesperança, falta de vontade ao fazer as coisas, falta de interesses por coisas que você gostava, excesso de sono ou insônia, perca ou ganho de peso, pensamentos suicidas, entre vários outros. Tratamentos da depressão e da ansiedade. Os medicamentos foram produzidos com o avanço da tecnologia e da ciência. Eles agem como guias para os neurônios e eles inibem os sintomas da depressão. Eles também capturam substâncias do bem-estar, como a serotonina e a dopamina. Agora eu vou ler alguns dos antidepressivos mais comuns. São os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, inibidores seletivos da recaptação da dopamina, inibidores seletivos da recaptação da noradrenalina, antidepressivos tricíclicos e tetacíclicos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, inibidores da monoaminoxidase, antidepressivos melatoninérgicos e antidepressivos serotoninérgicos. A maioria desses que eu acabei de falar tem efeitos colaterais, mas alguns não. Agora eu vou ler sobre algumas terapias. A cromoterapia é um tratamento que utiliza ondas emitidas pelas cores, atuando em células do corpo para melhorar o equilíbrio do corpo e da mente. A aromaterapia é uma técnica natural que utiliza o aroma de partículas liberadas por diferentes óleos essenciais para estimular diferentes partes do cérebro. Ele também ajuda a diminuir os sintomas da ansiedade, depressão, resfriado, asma e insônia. E também promove o bem-estar para a pessoa. Constelação familiar é uma prática considerada terapêutica que busca formar grupos de pessoas que são voluntárias ou que participam das cenas para melhorar, ou melhor, resolver os problemas da família. Reiki é uma técnica criada no Japão que consiste na imposição de mãos para a transferência de energia, assim que ele promove um equilíbrio energético para a pessoa. Barras de Axis é uma terapia que usa métodos chamados practitioners. É uma forma de deletar crenças ou ideias e atitudes que podem estar no controle da vida da pessoa. Como, por exemplo, pensar muito no futuro, isso pode ser alguma dessas coisas. A acupuntura. A acupuntura é uma técnica milenar da medicina tradicional chinesa. No tratamento, são utilizadas agulhas em determinadas partes do corpo da pessoa. O principal objetivo dela é compreender o indivíduo na sua totalidade, ou melhor, o indivíduo compreender a sua mente. Homeoterapia
é um método terapêutico que, através do histórico detalhado do paciente, introduz uma pequena quantidade de remédios. Ou seja, é tipo uma psiquiatria, né? Mesma coisa que põe remédios para melhorar. E também temos a filoterapia. Diante de tantos remédios sintéticos para depressão e ansiedade existem, surgiram os fitoterápicos, que são medicamentos à base de plantas e possuem as mais diversas indicações. Essas terapias que eu falei normalmente são tratadas por terapeutas. E algumas delas têm efeitos também colaterais ao fazer. Muito obrigada pela atenção. Tratamentos da depressão e da ansiedade. Os medicamentos foram produzidos com o avanço da tecnologia e da ciência. Eles agem como guias para os neurônios e eles inibem os sintomas da depressão. Eles também capturam substâncias do bem-estar, como a serotonina e a dopamina. Agora eu vou ler alguns dos antidepressivos mais comuns. São os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, inibidores seletivos da recaptação da dopamina, inibidores seletivos da recaptação da noradrenalina, antidepressivos tricíclicos e tetacíclicos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, inibidores da monoaminoxidase, antidepressivos melatoninérgicos e antidepressivos serotoninérgicos. A maioria desses que eu acabei de falar tem efeitos colaterais, mas alguns não. Agora eu vou ler sobre algumas terapias. A cromoterapia é um tratamento que utiliza ondas emitidas pelas cores, atuando em células do corpo para melhorar o equilíbrio do corpo e da mente. A aromaterapia é uma técnica natural que utiliza o aroma de partículas liberadas por diferentes óleos essenciais para estimular diferentes partes do cérebro. Ele também ajuda a diminuir os sintomas da ansiedade, depressão, resfriado, asma e insônia. E também promove o bem-estar para a pessoa. Constelação familiar é uma prática considerada terapêutica que busca formar grupos de pessoas que são voluntárias ou que participam das cenas para melhorar, ou melhor, resolver os problemas da família. Reiki é uma técnica criada no Japão que consiste na imposição de mãos para a transferência de energia, assim que ele promove um equilíbrio energético para a pessoa. Barras de Axis é uma terapia que usa métodos chamados practitioners. É uma forma de deletar crenças ou ideias e atitudes que podem estar no controle da vida da pessoa. Como, por exemplo, pensar muito no futuro, isso pode ser alguma dessas coisas. A acupuntura. A acupuntura é uma técnica milenar da medicina tradicional chinesa. No tratamento, são utilizadas agulhas em determinadas partes do corpo da pessoa. O principal objetivo dela é compreender o indivíduo na sua totalidade, ou melhor, o indivíduo compreender a sua mente. Homeoterapia é um método terapêutico que, através do histórico detalhado do paciente, introduz uma pequena quantidade de remédios. Ou seja, é tipo uma psiquiatria, né? Mesma coisa que põe remédios para melhorar. E também temos a filoterapia. Diante de tantos remédios sintéticos para depressão e ansiedade existem, surgiram os fitoterápicos, que são medicamentos à base de plantas e possuem as mais diversas indicações. Essas terapias que eu falei normalmente são tratadas por terapeutas. E algumas delas têm efeitos também colaterais ao fazer. Muito obrigada pela atenção.